Dados todos os nossos recados, convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6. Nós temos alternado Lucas, Mateus. Hoje a gente volta lá para Mateus e nós continuamos com a nossa mensagem, ou com nossos estudos sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Hoje é aniversário da Kate. Se você não deu parabéns para a Kate, você dá parabéns para ela. Kate, feliz aniversário, que Deus te abençoe, te multiplique os anos. Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5, só para a gente ter todo aí o contexto. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Até aqui, palavra de Deus. Então hoje nós continuamos, nós já temos estudado, nós começamos há 5 semanas atrás, falar sobre o Pai Nosso, que era uma mensagem de 2 semanas, já virou 5, né? Eu tenho essas coisas, né? Não dá muito para confiar no que eu falo, né? Eu sei disso. Eu vou falar 2 só, aí não, mas não tem como eu deixar isso aqui fora. Aí na hora que eu estou estudando, gente, aí não tem jeito, aí vai aumentando. Mas nós chegamos então hoje na confissão, nós vimos a base da oração. Qual é a base da oração? E isso aqui, lembre-se que isso é o mais importante. A base da oração é o quê? Como eu me relaciono com Deus. Temos 2 bases, ou a comercial, que é por mérito, por troca, por seu desempenho, ou é familiar, eu me aproximo dele como meu pai, e como eu tenho destacado isso nas outras semanas, existe uma necessidade de entendermos que nós somos filhos quando nós oramos. E aí nós passamos pela adoração. Nós começamos a oração adorando a Deus, buscando o Senhor em adoração, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo aquilo que Ele faz, e aí os nossos problemas vão começando a ter o quê? A perspectiva correta. Ele é Deus, não os nossos problemas. Então nós começamos adorando Ele, nós nos submetemos, né, ao Senhor. Em segundo lugar, nós nos submetemos à sua vontade, ser feita a sua vontade. Como? Na minha vida, como ela é feita no céu. Senhor, usa a minha vida para expandir o seu reino sobre a terra, usa a minha vida para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer.
aquilo que o Senhor me criou para fazer. Eu me submeto à sua vontade, que aliás é a única vontade boa, agradável e perfeita, porque a sua não é. Só então a gente vai para os pedidos. E aí nós vimos isso semana passada, que nós oramos ao nosso Pai que está no céu. Nós não oramos ao gênio da lâmpada, como se ele tivesse que responder todas as nossas orações, quando a gente esfrega 3 vezes na Bíblia e fala em nome de Jesus, porque ele não tem. E glória a Deus porque ele não nos responde assim. Glória a Deus porque ele não é o gênio da lâmpada. Ele é o nosso Pai, porque o Pai sabe do que nós precisamos. Ele sabe, e ele vai responder da forma que o Pai responde. E então hoje nós entramos na confissão. Perdoa os nossos pecados. E aí nós temos 2 palavras aí. Lucas ele vai usar pecados, e aqui em Mateus ele está usando dívidas, né? Perdoa os nossos pecados, ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós temos aqui 2 partes da confissão, que envolve perdão. Nós temos a primeira parte, nós estamos pedindo perdão, então nós recebemos perdão, que é, perdoa os nossos pecados, e nós temos a segunda parte, que é qual? Que é liberar perdão, assim como nós perdoamos. Então, Senhor, me perdoa. Como? Assim como eu perdoo as pessoas. Eu já quero deixar uma pergunta já logo de começo para você. Você não precisa me responder, a pergunta você vai guardar no seu coração. Se a base para Deus perdoar você é como você perdoa as outras pessoas, que tipo de perdão você teria de Deus? Você seria perdoado? Se a base para Deus perdoar você é medido pelo perdão que você entrega às pessoas, como tem sido isso na sua vida? Uma pergunta aí para você colocar no coração. Então a primeira parte, recebendo perdão, confessando. Chegamos a Deus confessando as nossas falhas, confessando que somos pecadores e precisamos de perdão. Mas para poder chegar em Deus pedindo perdão, a gente precisa entender quem Deus é e quem nós somos. Precisamos entender quem Deus é e quem nós somos, para então nós podermos ser perdoados e verdadeiramente livres da culpa. Nós só podemos chegar para Deus pedindo perdão e realmente sermos perdoados se nós entendemos quem nós somos e quem Deus é. E quem Deus é. Nós vivemos num mundo hoje que você anda aí por fora, isso começa lá com toda a ideia do iluminismo, e aí hoje na pós-modernidade isso é muito forte, que é o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo é, você crê nas suas coisas, eu creio nas minhas coisas, ele crê nas coisas dele, ninguém tem a verdade, e cada um fica feliz com o que crê. Você não me incomoda, eu não te incomodo, não existe verdade absoluta. Isso é relativismo. É por isso que nós temos que fazer a política da boa vizinhança, porque a gente não pode falar de pecado, a gente não pode condenar as pessoas, a gente não pode falar que elas estão erradas. Por quê? Porque é apenas a escolha de vida dela. Não existe certo e errado. Existe a sua opinião e existe a minha opinião, e ninguém está certo no meio de tudo isso. Certo? Errado. Por quê? Porque se não existe verdade absoluta, isso aqui não serve para nada. E é esse realmente o ataque da pós-modernidade. Eles querem disso, aliás, desde o iluminismo, de toda essa ideia da modernidade, de que o homem pode ser feliz pelo livre exercício da razão. Aí nós temos as 2 grandes guerras mundiais. Vindo da onde? Do país mais
iluminado ou mais sofisticado do mundo, que é a Alemanha nazista, e que são capazes de atrocidades que nós paramos e até hoje nos assustamos. Como que da Alemanha vieram essas atrocidades? Por quê? Porque as duas grandes guerras mundiais são um tapa na cara de Deus, do homem. Porque, você acha que você pode alcançar a felicidade pelo livre exercício da ração, que a única coisa que vocês precisam é de mais inteligência, de pessoas mais educadas? Olha aqui o que vocês são. E nós temos os horrores da guerra. Aí nasce a pós-modernidade, que é qual? A ideia de que não existe mais céu, não existe mais inferno, não existe mais o futuro. Futuro é aqui e agora, então tem que ser feliz aqui e agora. E nós somos a geração que mais gastou em entretenimento, e nós somos a geração mais dependente de antidepressivos. E aí no meio de tudo isso nasce o relativismo, que cada um agora faz o que quer, e ai de você se você abrir a boca, vão chamar você de tudo quanto é nome, certo? Estou certo ou estou errado? Porque é engraçado, aliás, que a gente tem que ficar quieto para todas as barbaridades que fazem aí. Agora, eles atacam a gente, e a gente não pode falar nada, porque senão a gente é isso, a gente é aquilo. Já perceberam isso? Ou não? Que eles podem falar mal da gente, eles podem acusar, mas a gente não pode levantar nem a nossa bandeira, nem falar o que a gente acredita, porque a gente já está excluindo, somos exclusivistas, né? Então, essa frase do relativismo eu creio, você fica com o que é bom para você, eu fico com o que é bom para mim, cada um está no seu canto. Então, nasce a ideia de que você é que decide o que é bom e ruim para você. Ninguém pode decidir isso por você, é você que tem que decidir o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos. Você é o seu próprio juiz. Só que existe um problema muito grande aqui. Por quê? Porque quando você é o seu próprio juiz, e essa frase aqui lembra de todo o projeto do iluminismo e toda a consequência de tudo isso, que é o quê? Tirar Deus do centro. Se você estudar a história, até da nossa igreja, da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, e você vai ver como que a igreja liberal caiu nisso. Eles começaram fazendo o quê? Tirando Deus para escanteio e mudando uma coisa, colocando um no centro. Quem é o centro? O homem. Se você quer traçar todos os nossos problemas hoje, como igreja, foi quando a igreja tirou Deus do centro e começou a afirmar que o homem é bom. Aí nós chegamos nessa ideia, eu sou bom e eu não preciso de Deus. Só que o problema disso é que você vai ter que alterar toda a Bíblia para isso, porque o testemunho bíblico, como nós vamos ver, é completamente diferente disso. E é por isso que hoje o cristianismo é tão fraco, e as pessoas não têm uma base, não sabem no que crer, por que creem, nem sabem para que serve Jesus. Por quê? Porque são pessoas que se acham boas. Então qual que é a necessidade de Jesus para quem é bom? Como ele mesmo disse, eu não vim para salvar justos. Mas o que eles não entenderam é que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Então o que era para trazer? Essa consciência, essa fala deles era para trazer o quê? Um alívio à minha consciência que me acusava. Eu sou Deus, eu decido o que é certo e o que é errado, eu sou meu próprio juiz. Isso aqui, teoricamente, era para trazer o quê? Alívio para a minha própria consciência. Não tem um Deus para me julgar, porque eles lutam com isso, porque na hora que eles deitam na cama, eles sabem que existe um Deus no céu. A sua consciência os acusa, e ninguém é livre disso. Então eles querem dar um jeito de calar a consciência que grita contra. Então quem tenho que decidir, mas o problema é, aquilo que era para trazer alívio, trouxe mais culpa, porque agora eu não confesso mais os meus pecados, porque eu sei o que é certo e o que é errado, e eu defino o que é certo e o que é errado para mim, então eu não estou mais cometendo pecado. Só que eles sabem que eles estão mentindo para eles mesmos, e porque eles não confessam o pecado, eles vivem num ciclo de culpa.
Eles vivem e não tem como tirar esse peso das suas costas, porque eles são os seus próprios juízes, e eles mesmos não conseguem se resolver. Então por que tudo isso acontece? Porque nós ignoramos a verdade. Qual a verdade? Que nós somos maus. Nós somos maus. E então já não há cura para nós. Nós somos o paciente que ignora o diagnóstico do médico. Sabe aquela pessoa que você... Imagina, você vai para o médico. O médico pega os seus exames. Ele lê os seus exames, ele chega para você e te dá o diagnóstico. Você tem o quê? Você está com câncer terminal. Mas existe uma coisa que você pode fazer para ser salvo. Aí você fala assim: não, eu não acredito no seu diagnóstico, eu não acredito que isso que você está me falando é verdade, e eu não vou fazer isso que você está me falando. Eu escolho ignorar o diagnóstico do médico, como se ele fosse um louco, e eu rejeito o tratamento. Então é isso que nós temos feito. Nós rejeitamos a condição real do homem. O homem já não sabe quem ele é, e agora ele é a medida de todas as coisas, ele é o centro, ele é o juiz, ele é Deus. E porque ele é Deus, ele se acha Deus, mas ele não é Deus. O que acontece com ele? Ele não tem a capacidade de se salvar, ele não tem a capacidade de lidar com a culpa constante que ele sente. Ele procura o psicólogo, ele procura isso, ele procura aquilo, e mesmo que se ajude, não cura, não transforma. Por quê? Porque nós fomos feitos para Ele, nós somos dele. Então nós não conseguimos lidar com a culpa. Quem nós realmente somos então? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então quem nós somos? Qual que é o verdadeiro diagnóstico? Qual que é o diagnóstico bíblico sobre a nossa condição? Por que eu tenho que pedir perdão? Porque o fato de ter que pedir perdão já é um problema para muita gente. Como assim pedir perdão para Deus? Eu não tenho nada que pedir perdão para Deus, eu não tenho que confessar nada. É por isso que quanto mais vai passando o tempo, menos nós temos confessado os nossos pecados diante de Deus. Nós lembramos sempre dos pedidos, os pedidos a gente não esquece, mas as outras partezinhas da oração que Jesus ensinou, a adoração, a submissão, essas coisas a gente vai passando por cima, a confissão. Agora a gente gosta de pedir a gente gosta, mas até para pedir a gente não sabe, como nós vimos na última semana. Então nós vamos deixando de lado a confissão. Mas por que nós temos que confessar os nossos pecados? Porque o que a Bíblia diz do ser humano é isso: nós somos maus. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E apenas o fato, e eu não estou falando isso do meu próprio coração, ou do meu achismo. Essas palavras são do apóstolo Paulo e não minha. Porque antes de você pensar, mas eu não sou tão mal assim, eu não concordo com nada disso, eu não concordo com esse negócio de não há nenhum bom. E eu? Você nem me conhece direito, eu sou uma pessoa boa. Mas o que a palavra de Deus diz, e ela é a nossa única regra de fé e prática, e verdadeira em tudo o que ela afirma, ela diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Para a gente colocar um pouquinho em perspectiva, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque quando a gente fala que a gente é mau, que a gente é pecador, a gente faz piada com o pecado. Pecado hoje é igual ao inferno. Já perceberam que tudo é inferno? É inferno de vida, inferno de trabalho, inferno de carro, inferno disso, inferno daquilo. Existe uma banalização de algumas palavras, que aliás são palavras que deveriam nos trazer tremor. O inferno é uma delas. Ninguém tem medo. Quem tem medo do inferno? Eu vou mesmo para o inferno e vou feliz, eu vou mandar em tudo lá quando eu chegar lá. Você escutou umas besteiras dessa. E o pecado é uma outra palavrinha que se tornou banalizada. Tudo pecador mesmo, e a gente vai brincando com essas coisas. Mas vamos colocar em perspectiva o que é
pecado. O que é pecado? E eu gosto de usar esse exemplo, que para mim fica muito claro, quando a gente coloca em perspectiva. Se você abrir a Bíblia lá em Jó, no capítulo 38, em diante, você vai encontrar a parte que Deus aparece, vem falar com Jó, depois do livro inteiro sendo questionado, e Jó, se eu encontrasse com ele ia escutar umas coisas, e aí Jó, aí no final do livro, Deus aparece para ele, e antes de responder qualquer coisa, Deus fala para Jó assim: ô Jó, você queria conversar, mas eu tenho algumas perguntas para você, antes da gente conversar. Aonde você estava quando e aí ele começa a relatar como ele colocou e criou todas as coisas aonde elas tinham que estar. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei o sol, quando eu tirei as estrelas, naquele dia, que coloquei cada uma no seu lugar. Então Deus ordena as estrelas: vocês fiquem aqui, e daqui vocês não se movam. E as estrelas dizem amém. Na linguagem de Isaías, voltando para Jó, aonde você estava, Jó, quando eu medi com a palma da minha mão a quantidade de água que vai no mar, quando eu disse para as suas ondas orgulhosas: até aqui você vem, mas daqui você não passa, e o mar diz amém. Ele é o Senhor que a tudo dá ordem, e tudo, absolutamente tudo o obedece em perfeição, nos mínimos detalhes. Tudo diz amém, amém. De eternidade em eternidade tu és Deus e não há outro. Ele é o soberano, e nada acontece sem que Ele queira que aconteça, sem Ele determine que aconteça, porque Ele é Deus e não há outro. Então, aí você olha para nós, e Deus fala: você vai e faz isso. Um exemplo: você vem para a igreja, e você diz: não, muito obrigado, Deus, hoje está muito quente, hoje está muito frio, hoje tem neve, hoje tem que ir para a praia, hoje eu não posso, hoje tem alguns outros compromissos. Você consegue entender a gravidade do nosso pecado? Nós pensamos que Deus é um ser igual a nós, um pouquinho maior. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é um ser completamente diferente de nós. Diante dele, os anjos mais poderosos te cobrem em adoração, clamando sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente vem aqui na igreja, a gente vai adorar, e aliás, nós tivemos um momento maravilhoso de adoração, de louvor. Aí a gente canta, a gente olha para o teto, fala: não gostei da cor dessa luz. A gente está adorando, ai, Deus enviou, mas cara, o que eu tenho que fazer amanhã mesmo? Seu filho, mas a gente não consegue nem adorar a Deus, porque a nossa cabeça não fica em Deus. E toda a criação, como diz o salmista, vai discursando, o dia discursa para outro dia, e vai cantando da glória de Deus. Os anjos cantam incansavelmente, santo, santo, santo. Nós temos 20 minutos de louvor, e a nossa cabeça fica viajando para lá e para cá. O que Deus tem que fazer conosco? O que Deus tem que fazer conosco? Então essa é a condição do homem. Não existe nenhum bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Isso enquadra você, isso enquadra a mim. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Nós somos o que somos pela exclusiva graça
de Deus. Então, o que é pecado? Por que eu tenho que confessar? Estou falando de confissão, lembra? Estou falando de confissão e pecado, por isso estou explicando o que é pecado. O que é pecado? Pecado não é uma lista, porque faz algum tempo já que eu trabalho com jovens, e jovens, ele quer chegar no limite. Qual que é o limite, Rodrigo? É essa linha aqui ou essa aqui? Eu posso vir até aqui ou até aqui? O quanto que eu posso ir e não pecar? É isso que o jovem quer fazer. Por quê? Porque ele quer uma desculpa para poder pecar em paz. Como todos nós, porque não é só do jovem, a gente também é assim. A gente quer o quê? Uma desculpa para pecar. Eu posso ir até aqui, mas se eu for só mais um dedinho para frente. É por isso que a gente quer saber os limites. É por isso que a gente gosta de lista de pecado. Isso eu posso, isso eu não posso. Aliás, você sabe por que nós gostamos de lista de pecados? Que eu posso, que eu não posso? Por causa da nossa religiosidade. Porque nós pensamos, nós falamos que nós cremos em graça, que nós cremos na salvação por graça. Mas no final, o que nós cremos mesmo é salvação por obras. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Por quê? Porque senão Deus ele vai me castigar. Por quê? Porque o meu relacionamento, mais uma vez, é comercial com Deus e não familiar. Eu não estou pecando contra o meu pai, estou pecando contra um juiz. E esse é o problema, nosso problema. Mas, como o apóstolo Paulo define, e eu gosto muito da definição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10 e Romanos 14, ele basicamente diz que tudo o que não é para a glória de Deus é pecado. Tudo o que não é para a glória de Deus é pecado. E tudo o que não se baseia na fé é pecado. Acabei com a sua listinha de pode e não pode. Então, fazer qualquer coisa, se não for para a glória de Deus, é pecado. É por isso que os ímpios não podem agradar a Deus. Porque agradar a Deus não é uma questão de obras. É uma questão do quê? De você ser filho de Deus e agir por fé, que você está agradando ao Senhor, e você fazer tudo que você vai fazer para a glória dEle, porque tudo que vive, se move e existe é para a glória dEle. Você foi criado para Ele e para a glória dEle. Deus te deu perna, quando você anda para a glória dEle. Quando você come para a glória dEle, porque Ele te deu a boca para isso. Quando a chuva cai, a terra molha e ela torna barro, ela faz isso para a glória de Deus, porque foi isso que Deus ordenou que ela fizesse. Nós fomos criados para Ele e para a glória dEle. Tudo que existe é para a glória dEle. E nós temos um problema com isso. Por quê? Porque no nosso mundo, tudo que existe foi para a glória de quem? Nossa, é para a minha glória. E nós temos um problema quando nós falamos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então o que é pecado? Pecado é uma transgressão, uma ofensa à santidade de Deus. Ele sustenta todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Como nós podemos andar de outra maneira? Como que eu posso viver a minha vida, que é um presente, uma dádiva de Deus, do jeito que eu quero viver, tomando as minhas próprias decisões? Qual foi a última vez que você consultou a Deus para você tomar uma decisão? E eu estou falando de qualquer decisão, eu não estou falando essa aqui é uma grande decisão. Aliás, nós só apresentamos muitas dessas grandes decisões diante de Deus, não é porque a gente quer o conselho de Deus. Sabe por que a gente apresenta? Porque a gente precisa que Ele faça alguma coisa para fazer o negócio dar certo. Porque se a gente tem o poder de decidir, até as grandes, as pequenas, qual que é a decisão? Quem toma a decisão? Eu. Sou eu que tomo a minha decisão, porque eu não quero me submeter a Deus. Lembra da segunda parte, ou da terceira parte da oração. Então nós queremos tomar as nossas próprias decisões, e aí a gente ser o nosso próprio Deus, mas isso está fardado ao fracasso. Por quê? Porque você não se criou, porque você não se pertence, você pertence a Deus, você é dEle, você foi criado para a glória dEle, e para desfrutá-lo eternamente.
Então pecado é querer ser independente de Deus. Aí você começa a perceber que tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, não é um pecadinho que não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Tudo a ver com Deus, porque a sua vida pertence a Ele. Você é escravo. Isso que é ser escravo de Jesus. É isso que é ser escravo de Jesus. Porque a gente, eu sou escravo de Jesus, a gente acha bonito falar isso. Mas a gente não entende o que é ser um escravo. O escravo não tem vontade própria. O escravo vive para o seu dono, e só para ele, e para mais nada. Se o dono dele quiser deixar ele fazer uma coisa, ele deixa. Estou de bom humor hoje, você vai lá e faz isso. Nós somos escravos de Cristo. Escravos de Cristo. É isso que significa ser escravo de Cristo. E aliás, lá na frente, quando ele vai falar em Lucas, quando ele vai falar dessa questão de obediência e submissão, ele fala: que escravo, que patrão que vai chegar no seu escravo, depois que ele trabalhou o dia inteiro, vai falar assim: agora senta e descansa e desfruta. O patrão vai falar isso? Não, agora vai, prepara as minhas coisas, prepara o meu banho, prepara isso, prepara aquilo, e depois, se sobrar tempo, você vai e faz alguma coisa. Nós somos escravos de Cristo. Só que a grande diferença entre nós e Deus é, nós como senhores, nós somos maus. Nós somos escravos, mas somos escravos de um Deus bom e misericordioso. Pecado, segundo a confissão de fé de Westminster, porque geralmente quando eu dou essa definição de pecado, as pessoas não gostam muito, e via de regra eu sou corrigido. Aí eu acho que as pessoas elas pensam que eu nunca li a confissão de fé, então elas vêm me corrigir depois que eu termino de pregar. Falam assim: Rodrigo, a definição de pecado aí eles leem para mim, eles já vêm com a confissão de fé aberta, né? A confissão de fé: pecado é a falta de conformidade à lei de Deus, ou a transgressão a ela, é não se conformar, é não obedecer, é deixar de fazer alguma coisa que você deveria fazer, ou quebrar a lei de Deus. Essa é a definição da confissão de fé, a nossa confissão de fé. E está correto isso, certo, Enio? Isso está correto, mas o que eu quero demonstrar e deixar muito claro aqui é que vai muito além de você seguir uma lista. Você foi feito para Ele e para a glória dEle. Apenas quando eu entendo a minha natureza e o meu pecado, a natureza de Deus, quem Deus é, eu posso confessar o meu pecado vai ser tratado, curado, e a minha vida transformada, e eu vou ser livre da culpa. Só quando eu entendo quem eu sou, reconheço quem eu sou e quem Deus é, isso pode acontecer na minha vida. E é por isso que muita gente tem sofrido com culpa e não consegue perdão, e muitas vezes não consegue nem se perdoar. Porque eu não consigo me perdoar. Qual que é o problema dessa frase? Eu não consigo me perdoar. Quem é Deus nessa vida? Você é Deus. Você não consegue se perdoar porque o seu senso de errado e certo vem de você mesmo. Você é o seu próprio juiz. Você não confia no amor e na graça dele. Esse é o problema dessa frase. Parece muito piedoso. Eu não consigo me perdoar. Mas é heresia. Você está no centro e não Deus. A confissão não é autojustificação. Uma coisa que nós cometemos muito na hora de confessar os nossos pecados, quando a gente pratica a confissão. Como que nós chegamos para Deus? Nós chegamos assim para Deus: Deus, me perdoa, porque eu mirei com aquela pessoa no trabalho, porque eu respondi mal à minha esposa, porque eu maltratei os meus filhos, mas Deus, olha a pressão que eu estou passando, Deus, olha o que está acontecendo na minha vida, Deus, me perdoe pelo meu temperamento difícil, Deus, mas você sabe, Deus, que foi o Senhor que me deu esse temperamento.
Aliás, gente, essa, vocês dão risada, mas essa aqui é o que Adão e Eva disseram para Deus. Porque quando Deus confronta Adão, Adão, o que é isso? O que você fez? O que Adão faz? Foi ela, foi a mulher, não, mas não foi só ela, não para aí. Se ele tivesse falado só ela, a gente dava um desconto para ele. Foi ela, mas o que ele fala mais? A mulher que tu me destes. De quem é a culpa? Conclusão lógica. Aí, a gente sempre chega para pedir perdão, e a gente já chega com a nossa justificativa ou justificação. Deus, perdoa por isso, mas, que palavra. Enquanto você não abandonar o mais da sua vida, Deus não vai transformar a sua vida. Aliás, você não pode ser transformado, sabe por quê? Porque você acha que os seus problemas de caráter são culpa da sociedade e das pessoas que cercam você. É tudo culpa da mulher que tu me destes. É culpa sua, não é minha. Então, confissão de pecado não é autojustificativa ou justificação. Para de se justificar diante de Deus. Deus, eu errei, eu pequei, e eu assumo isso diante do Senhor. Me dá graça para mudar, porque eu fiz isso, e eu não tenho desculpa nenhuma para ter feito. Eu fiz porque eu sou um pecador, porque eu sou mau, porque eu preciso ser tratado no meu interior. Mas eu sei que tu és um bom Deus, o Deus que tem poder para me transformar de dentro para fora. Deus, me cura nessa área, e me ajuda a não cometer mais isso. É parar de tentar se justificar, e só então a sua vida vai ser transformada. Por que eu devo orar todos os dias pedindo perdão pelos meus pecados? Porque a oração do Pai Nosso, ou a oração, o modelo de Jesus, ela assume que você vai fazer isso, oração todos os dias. E é engraçado que eu não preciso falar para você que você tem que pedir para Deus todo dia. Mas eu tenho que, você precisa adorar a Deus todo dia, você precisa se submeter a Deus todos os dias, você precisa confessar os seus pecados todos os dias. Todos os dias. Mas, Rodrigo, isso vai me levar, não vai levar a gente a mais culpa? Não vai deixar a gente pior do que a gente já está, se eu ficar confessando o meu pecado, ficar lembrando do meu pecado? Isso não vai me trazer mais mal do que bem? Isso não está errado no final das contas, não? Porque esse negócio não está muito certo, ficar confessando pecado. Porque no final eu vou acabar me sentindo pior. Mas lembra do que eu falei lá atrás, do médico. Você não confessar os seus pecados, não significa que você não tem pecado. Significa que você não está lidando com eles. Significa que você não está buscando transformação. Eu estou bem com os meus pecados, Rodrigo. Aliás, eu nem estou muito querendo mudar nada não, está legal assim. E outra, a Bíblia diz que nós fomos justificados, nós fomos salvos, já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Jesus morreu para nos apresentar diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem culpa, sem qualquer acusação, sem mácula, sem mancha, sem nada. Aliás, Rodrigo, eu lembro do que você falou esses dias atrás sobre Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí você vai pegando essas listas e vai falando isso para mim, né? E vai me falando isso, para dar desculpas que você quer, para não confessar o seu pecado, para que não haja transformação. Porque tem aquele pecadinho de estimação, né, gente? Que eu vou acariciando. Não fala dessa área não, que machuca. Está aqui, não está machucando ninguém, é só eu que sei disso. Não estou fazendo nada, não estou ofendendo ninguém com isso, é só eu, Rodrigo. Mas se lembre, pecado é uma afronta contra a glória de Deus, contra a santidade de Deus. Pecado, ele não é medido com relação ao efeito que causa na vida de outra pessoa. Nós pecamos contra um Deus santo e eternamente bom. É aqui que pecado mede.
E agora, seu pecadinho? Que proporção que ele toma? Se nós pensamos, por que eu tenho que confessar então o pecado do dia? Se nós chegamos para Deus com o nosso relacionamento comercial, de mérito, chegamos para Ele como o juiz, Ele é o juiz de toda a terra. Então nós pensamos mesmo assim, não, confessei meu pecado e cheguei diante do juiz, o juiz bateu o martelinho lá, eu estou justificado? Eu estou justificado, eu não vou ficar aparecendo no juiz toda semana para ficar falando do meu pecado, dos meus erros, vai que eu sou preso de novo. Então essa é a minha desculpa, né? Se Deus já me perdoou, Rodrigo, a gente não precisa ficar lembrando Ele daquilo que eu faço, eu estou aí. Então, a gente tem essa mentalidade de agir, mais uma vez, a gente sempre volta para o juiz, a gente sempre volta para o comércio, a gente sempre volta para o mérito. A gente tem a tendência de fugir do quê? Do relacionamento familiar para com Deus. Porque se Ele é um juiz, sim, ou a gente está condenado, ou a gente está salvo. Ou nós estamos justificados, ou nós não somos justificados. Então, se pensamos em Deus como juiz, então temos um relacionamento legal com Ele, condicional, portanto somos ou culpados ou inocentes. Ou é um ou é outro. Porque o seu relacionamento é comercial. Eu paguei, eu não devo mais nada. Eu já confessei Jesus, então eu estou bem. Então agora você vai ter que me engolir, né, Zagalo? Vai ter que me engolir. Mas a nossa oração, e tudo isso que nós temos visto, por que é importante tudo isso que nós temos visto? A base da oração. Por que a base é importante quando nós confessamos os nossos pecados? Porque nós estamos confessando o nosso pecado ao nosso Pai e não a um juiz. Nós temos um relacionamento familiar e não comercial, incondicional e não condicional. Nós não merecemos, somos imerecedores da graça de Deus. É pela graça que nós nos relacionamos. Então, aí você começa a entender o porquê que nós confessamos os nossos pecados diariamente diante do nosso Pai. Realmente, os nossos pecados já foram perdoados. Aqueles que estão em Cristo, estão salvos em Cristo, foram justificados em Cristo. Aliás, foram eleitos antes da fundação do mundo. A cruz, a morte, a ressurreição, o ministério de Cristo, há 2000 anos atrás, já te salvou. Já te salvou. Então todos nós nos levantamos diante de Deus, santos e irrepreensíveis, sem qualquer acusação. Isso é verdade? É verdade. Então por que eu confesso meu pecado? Porque nós estamos lidando com um relacionamento familiar. O pai sempre ama os seus filhos, mas ele pode estar feliz ou infeliz com eles. Exemplo, quando os nossos filhos falham conosco, nós não queremos que eles pensem que nós vamos abandoná-los ou deserdá-los. Milena, Lucas saiu do trilho, você vai abandonar o Lucas? Você vai fazer o Lucas sofrer, tirar ele de casa, e você não é mais meu filho, e começar a jogar culpa nele, colocar em dúvida a sua maternidade com o Lucas? Por quê? Exatamente, porque você é mãe. Nós que somos maus, sabemos, lembra de tudo isso? A base da oração é importante. Nós confessamos para o nosso Pai. Por quê? Porque o Pai quer ficar anotando tudo que você está fazendo ali, para poder fazer o quê? Olha, se você pisar nisso aqui, você perdeu a sua salvação. Se você fizer isso aqui, você não é mais meu filho. Cuidado com o seu pé. Olha, perdeu a salvação. Agora vai voltar. Perdeu de novo. E aí, né, Dudu? Apaga, escreve de novo. Traz de novo a borracha. O menino está dando trabalho. É assim que nós tratamos com os nossos filhos.
O seu filho é seu filho, não importa o que ele faça, ele é seu filho. É seu filho. Daniel, estou certo ou estou errado? É seu filho, é sua filha. Não importa o que eles façam, é meu. E eu vou corrigir os meus filhos. Então, por que o pai quer? Por que o pai quer que nós cheguemos a ele? Porque o pai quer nos transformar à imagem do seu filho. Porque o pai quer lidar conosco e transformar o nosso caráter. Ele não quer colocar em dúvida a sua salvação, o seu perdão, a sua filiação. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, estou andando na linha. Mais uma vez, sempre lembra disso, o nosso relacionamento com Deus não é comercial, é familiar. Você é família, você é filho de Deus. Então nós chegamos para Ele, para pedir perdão, para confessar, e nós reconhecemos, porque se o Lucas vai lá e faz o que ele quer fazer, e aí ele, não, eu fiz mesmo, não estou nem aí. O que mostra do coração dele? Ele é rebelde, ele não ama a mãe, ele não se submete à mãe, ao pai. Ele não está nem aí para a autoridade do pai. Não, Deus ele quer que nós entendamos que o que nós fizemos sim é grave, você pecou, mas Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar, Ele quer trazer o novo para a nossa vida. O novo para a nossa vida. O Pai sempre está pronto então para perdoar os nossos pecados, mas Ele quer o nosso crescimento e maturidade. Nós confessamos os nossos pecados. Para quê? Para que Deus trabalhe em nós crescimento e maturidade. Porque não é natural que nós queremos que os nossos filhos cresçam e eles parem de cometer os mesmos erros? Porque quando o filho é pequeno, você atura algumas coisas, certo? Sim ou não? A gente vai aturando. Mas conforme ele vai chegando, aí vai crescendo um pouco, meu filho, você já tem 15 anos e está fazendo isso ainda. Meu filho, você já tem 30 anos e está fazendo isso ainda. Meu filho, você tem 50 anos e está fazendo isso ainda. Porque nós nunca aprendemos. Mas a gente vai crescendo, a gente para, o que Deus está nos mostrando através do pedido de perdão, da confissão nós confessamos, é verdade Deus, nossa eu caí nisso nesses dias, né, eu preciso mudar, é transformar, porque o objetivo de Deus tem um objetivo na sua vida, te transformar à imagem de Jesus Cristo. Ele quer te transformar, Ele não quer deixar você do jeito que está, fazendo o que você está fazendo. Ele não quer que você habite em pecado, porque primeiro, você é filho dele, e Ele quer te tornar, e Ele vai te tornar santo, mas Ele quer que você cresça, que você amadureça, para que você desfrute de uma vida plena com Deus, como um pai quer que um filho assuma os seus erros, para castigar o filho, não, para que haja cura e transformação na vida do filho. É por isso que nós confessamos todos os dias, liberando perdão. A segunda parte, nós estamos concluindo, essa parte é curta, menor do que a outra, e a palavra diz assim: se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Se perdoarem, se não perdoarem. Então, a gente lê isso aqui, e aí a gente coça a cabeça, olha assim, mas Rodrigo, salvação é pela graça, não tem nada que a gente faz, é Deus, mas aqui tem uma condicional aqui, e ele está falando, se perdoarem. Como assim, Rodrigo? Como eu encaixo essas duas coisas juntas? Ou é pela graça, ou não é, porque isso aqui, para mim, isso aqui é salvação por obras. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado, então, lembra da pergunta lá do começo, se Deus tem que perdoar, se Ele vai perdoar você, baseado no seu perdão para os outros, como que está aí o seu perdão? Então a salvação por obras, o que Jesus está nos ensinando aqui, gente? O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele não está ensinando salvação por obras, Ele está ensinando que quando nós liberamos perdão, se nós liberamos perdão, é que de fato, realmente, o perdão de Deus transformou a nossa vida.
Vou dar um exemplo. Você tem uma dívida de 20 trilhões de dólares. Isso, diante da nossa dívida para com Deus, é o quê? Nada. Porque o nosso valor é incalculável. É incalculável. Não tem nada que nós possamos fazer para sermos salvos, para pagarmos a nossa dívida. É graça. Então, mas suponha que você tenha uma dívida de 20 trilhões de dólares. E então, aquela pessoa para quem você deve, diz para você: você está perdoado, a sua dívida vai ser cancelada. Aí, e aliás, isso é uma parábola de Jesus. Aí você encontra na rua aquele seu irmãozinho que está te devendo vintão. Você foi perdoado de 20 trilhões de dólares. Aí você encontra o irmãozinho que está te devendo vintão. E aí você bate no irmãozinho. Você espanca o irmãozinho. Porque o irmãozinho te deve vintão. Vou te bater até você me dar os meus vintão. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Mas muitas das vezes é isso que nós fazemos com as pessoas. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável, que nada podíamos fazer para pagá-la. Mas quando nós somos ofendidos por outros, nós não perdoamos, nós guardamos rancor. Ah, não, me magoou, estou magoado. Ai, perdi isso por causa disso, aconteceu isso, agora o que vão pensar de mim? Olha a minha reputação. Aliás, por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Porque, geralmente, você já percebeu que algumas coisas a gente perdoa sim, mas algumas coisas, não, isso aqui não. Por quê? Porque se você arrancar a raiz disso aí, isso aí mexe com o seu deusinho, com o centro da sua vida, e aí a gente tem dificuldade. Ah, falou mal de mim, e aquilo que eu mais valorizo na minha vida é o que as pessoas pensam de mim. Agora o que vão pensar de mim? Ah, fui prejudicado por causa do que essa pessoa fez comigo, perdi o meu emprego, o meu emprego era tudo para mim, nunca mais vou perdoar ela. E outra coisa, porque nós não perdoamos, sabe por quê? Porque nós nos achamos juízes das pessoas, nós achamos que nós temos o direito de julgar. Deixem comigo a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Só tem um juiz, e Ele é o Senhor. O nosso papel é perdoar. Por quê? Porque nós somos aqueles que foram perdoados da dívida de 20 trilhões de dólares, e vivemos batendo nos nossos irmãozinhos, porque eles devem ir para a gente de vintão, e não quer pagar. É por isso que a gente não perdoa. Então, quando nós não perdoamos, o que isso mostra para nós? O que isso mostra, na verdade? É que nós nunca fomos transformados, que o perdão que nós recebemos nunca transformou a nossa vida. Então não é que você vai ser salvo por obras, que Deus vai te condenar porque você não perdoou os seus irmãos. É que a falta de perdão na sua vida mostra que o perdão que você recebeu, na verdade nunca transformou. A cruz de Cristo nunca transformou a sua vida. Você continua sendo o mesmo. É só questão dos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Mas é impossível nós termos uma vida plena sem liberar perdão, porque a gente sempre vai fazer o quê? Guardar isso para nós. A gente sempre vai ficar magoado, a gente sempre vai estar rancoroso. Não tem vida plena sem perdão. E nós não perdoamos porque no final de tudo, a gente se acha melhor do que os outros. E aliás, gente, já percebeu que, olha, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é corrupta. Ah, não, mas eu sou o quê? Não, eu só contei uma coisinha, né? Já viu que para medir os outros é sempre maior do que para a gente mesmo? Ou não? Já perceberam isso? O outro é um mentiroso, um hipócrita, um corrupto. Eu não. Foram as circunstâncias que me levaram a fazer isso. Já perceberam isso ou não?
que o peso para nós é diferente dos outros. Só que, uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, é que não existe perdão de dívida. Não existe perdão de dívida. Não existe dívida perdoada. Por quê? Porque alguém sempre vai ter que pagar a conta. Você perdoou os 20 trilhões, você tem lá, deve 20 trilhões, alguém te perdoou dos seus 20 trilhões, foi um perdão de dívida que aconteceu? Não. A outra pessoa teve um prejuízo de 20 trilhões. Por que é tão difícil perdoar? Porque toda a dívida, todo perdão que gera uma dívida, alguém tem que pagar a dívida. Ou é a pessoa que causou, ou é você que vai pagar. Sabe por que é difícil perdoar? Porque todas as vezes que nós perdoamos, nós pagamos o preço da dívida. O prejuízo é nosso. Só que nós somos perdoados porque Ele pagou a nossa dívida. Você está aqui hoje porque Ele, há 2000 anos atrás, foi para a cruz e tomou a nossa dívida. A dívida que era nossa, a ira que era nossa, Ele tomou sobre Ele, na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele, porque não existe perdão de dívida, alguém tem que pagar a conta. Ele falou, me dá porque eu pago, porque eles não têm como pagar, mas eu tenho, e eu vou pagar. Não existe perdão de dívida. Nós estamos aqui hoje, porque Ele, há 2000 anos atrás, morreu para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa dívida. Quem somos nós para não liberar perdão para as pessoas? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos a Deus, porque um dia o Senhor nos enviou Jesus, e Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Jesus pagou a dívida que era impossível que nós pagássemos. Nos dá graça agora, Senhor, para ter uma vida de confissão diante do Senhor, mas confessando ao nosso Pai, porque nós nos chegamos ao Senhor como filhos. E nos ajuda, Pai, a liberar perdão para as pessoas que nos ofenderam, como sinal daquilo que o Senhor tem feito em nós, dentro de nós. Faz isso, Senhor, nos dá graça para viver essa vida de perdoar e ser perdoado. Dá-nos graça para viver assim, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.